cada um de vocês. Hoje a nossa companheira Liliana falando da questão do Livro dos Espíritos, do tema do nosso Evangelho da noite. Eu convido a todos a cerrarem os olhos, se assim o desejarem. Vamos nos ligando sempre ao nosso amado Mestre Jesus, Ele que é a razão de estarmos aqui, mais uma vez reunidos na nossa casa espiritual. E vamos pedindo a Deus, Pai eterno, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, dai força e luz em nossos caminhos, paz, harmonia no cumprimento da nossa missão. Pai amado, envia-nos vossos missionários de luz, para que nos auxiliem e nos amparem na caminhada, para que não desanimemos, para que não nos revoltemos contra as provas que colocastes em nosso caminho para o nosso aprimoramento espiritual. Vós que tudo sabeis que somos espíritos perfectíveis, carentes de aprendizado, carentes de aprimoramento. Por isso, Pai amado, não nos deixeis nas trevas da ignorância, do não saber, do não entender, do não compreender, nas trevas do rancor e da revolta, do orgulho e do egoísmo. Dá-nos, Pai querido, um coração bom e puro, um coração caridoso, amigo, fraterno, e que de nossos lábios só saiam palavras de consolo, esperança e alegria, e sobretudo sejamos pacientes com todos aqueles que de nós se acercarem. Que seja feita, Pai querido, a Tua vontade, em todo tempo, em todo lugar, em toda eternidade, porque trabalhamos sempre em Teu nome, trabalhamos em nome de Jesus, que reconhecemos como nosso Mestre e Senhor, trabalhamos sempre nas bênçãos e na proteção de Maria e as suas legiões guerreiras da luz, que fazem a defesa de todo este ambiente, e que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite. Então, para a gente responder a questão do livro e também falar do tema do Evangelho, um tema fácil, né? O grande desafio do nosso século, perdão. Eu vou pegar uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 10 a 20. Na realidade, é um diálogo de Jesus com seus apóstolos, onde Jesus diz: não guardem mágoas e ressentimento. Sempre. Porque o ódio é um sentimento que envenena e mata aquele que o sente. Se por acaso um irmão pecar contra ti, tenha com ele uma conversa reservada. Se ele te escutar, ganharás um irmão. Mas infelizmente, se ele não te escutar, ore por ele, porque ele já é infeliz pelo próprio ressentimento. Não saiam desta vida levando sentimentos inúteis, porque tudo que ligares na terra, ligarás ao céu. Tudo que desligares da terra, desligarás no céu. Os apóstolos estavam atentos às lições de Jesus. Mas Pedro, para melhor compreender, aproxima-se de Jesus e questiona: Mestre, a gente compreendeu o valor do perdão, que quem perdoa se liberta das amarras do mal que envenena a vida. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus ficou contente com aquele questionamento.
percebia-se ali um desejo sincero de conhecer a verdade. Então Jesus responde aquela frase que nós conhecemos: Pedro, em verdade vos digo que não deves perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Deve perdoar sempre que for necessário. Então veja que nesse diálogo entre os apóstolos e Jesus, Jesus está nos convidando a perdoar. Mas vamos para o nosso mundo de hoje. O grande desafio do século é o amor-perdão. Vivemos num mundo competitivo, apressado e acelerado, aonde, vamos ser sinceros, viramos verdadeiros barrilzinhos de pólvora. Nós estamos prestes a explodir. Um mundo onde predomina orgulho e egoísmo. O poder está numa mão da minoria. Muitas vezes, para se ter aquilo que deseja, rouba, mata, explora, corrupção, diferenças, indiferenças, desigualdade e violência. É um mundo difícil para a gente viver. Muito mais difícil, gente, a gente abordar no tema perdão. Porque existem situações que a gente passa, ou a gente observa, que você fala: meu Deus, como é que eu perdoo? Como é que você perdoa, vamos pôr aí um cidadão, para não usar aí nomes que deveria, né, merecer, um cidadão ou um bando invade uma casa, além de, né, lesar a pessoa materialmente, comete todo tipo de violência e abuso, gente. Pessoas perdendo a vida por um simples celular. Coloca aí a violência doméstica, o abuso, né? Seja violência física, moral, sexual, muitas vezes com crianças, idosos. E aquelas questões que atingem a gente em particular, né? Pessoas que abusam da nossa confiança, né? Pessoas que às vezes nos lesam, né? Financeiramente, afetivamente. Então eu sei, está passando muitas situações pela cabeça de cada um, que a gente fala: meu Deus, como é que eu perdoo? Então existem situações de tanta violência, maldade, que, vamos ser sinceros, a primeira reação instintiva nossa é que ele pague pelo mal que ele fez, que ele sinta o mal que ele fez, né? Como diz às vezes, uma justiça com as próprias mãos. Instintivamente, gente, a gente acaba tendo o desejo de vingança, né? Então, quando a gente age assim, gente, infelizmente nessas situações, o que vai acontecer? Vai formando uma espiral de violência, de ódio, que vai tornando essa sociedade cada vez mais violenta e vingativa. Muitas vezes a gente não se vinga de forma concreta, chega ao extremo da atitude. Vamos dizer, aquela vingança elaborada, que você acaba no extremo. Pode ser porque a gente está fazendo a nossa reeducação emocional centrada no alto amor, a gente está tentando melhorar. A gente procura colocar os ensinamentos de Jesus em prática. No caso aqui, no se diz direito ao perdão, né, aquilo que Jesus pediu: olha, não é mais olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém te ferir, numa face ofereça outra. Então pode ser que a gente não tenha essa vingança elaborada, mas a gente corta relacionamento, porque a gente já é um bom cristão, né? Então você fala assim: olha, o que você me fez não tem perdão, hein? Por favor, não te desejo mal, mas eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento com você. Outras vezes a gente tem conveniências com o outro. Pode ser uma conveniência afetiva, uma conveniência... De uma forma você tem ali uma convivência e uma conveniência. Aí você fala assim: olha, o que você fez não merecia perdão, mas sou uma pessoa boa, eu estou procurando melhorar, eu não guardo ressentimentos, eu vou te perdoar, mas primeiro você vai ouvir tudo que você merece. Aí, gente, a pessoa muitas vezes está no fundo do poço, ela já está ferida por aquilo que ela fez, e aí você joga na cara da pessoa todos os erros que ela cometeu. Quer dizer, o perdão era para ser um sentimento suave, que liberta, que levanta a pessoa. E ele se torna dessa forma, muitas vezes, um sentimento rude,
grosseiro, humilhante, aonde você fere mais ainda aquele coração. Outras vezes a gente fala assim: olha, vou até te perdoar, mas para eu te perdoar você vai ter que fazer algo em troca, né? A gente pede a mudança de atitude da pessoa. Quer dizer, a pessoa de alguma forma está ali, ela tem um relacionamento com você, então ela não muda pela vontade própria, mas diz, vamos dizer ali, pela barganha que ele está fazendo, né? Eu ganho perdão e mudo por um tempo. Outras vezes você não corta relacionamento, você não humilha, você não põe condições, você perdoa. Mas não é porque você é generoso, é para que você faça o papel de bonzinho perante o mundo. Essas, gente, são uma forma camuflada de se vingar. É o perdão da boca para fora. É o falso perdão. Você não se vingou ali com atitudes, mas o que você guardou? Ressentimentos. Porque vamos ser sinceros, essas situações que a gente sabe que a vontade é de reagir, a gente não fala, mesmo que seja de pensamento bem feito. Quando acontece alguma coisa, teve o que merece. Você está vendo aqui na terra, plantou, colheu. A justiça de Deus tarda, mas não falha. O que você está desejando para o outro? Porque os ressentimentos ficaram nesse falso perdão, gente. E o ressentimento, independente daquela vingança elaborada, ou essa que nós vamos camuflando com o falso perdão, esses ressentimentos, ódio, rancor, né? O desejo que ele pague pelo mal, isso, gente, amarra a nossa vida, torna a nossa vida amarga. E o pior de tudo, começamos a desconfiar de outros relacionamentos que possa acontecer a mesma coisa, situações em que a gente presenciou ou sofreu. Então aí vem Jesus com essa proposta sem meio termo, difícil e corajosa: perdoa. Mas essa proposta de Jesus não começou com ele não, gente. Essa necessidade do perdão vem antes de Jesus. Antigos sábios ali em Israel já nos convidava: perdoe. Dizia, é um absurdo uma pessoa pedir perdão a Deus se ela não perdoa. Você pega textos em hebraico do Velho Testamento, está lá. Quem é que Deus perdoa? Resposta: aquele que sabe perdoar. Então Jesus, ele só reforça aquilo que já se pedia. E Jesus, na sua sabedoria, coloca de uma forma da necessidade do perdão para a gente não esquecer. Porque pelo menos, acho que uma vez por semana a gente faz o Pai Nosso, né? Tem gente que faz todo dia. E como é que está lá no Pai Nosso? Pai, perdoa minhas ofensas ou minhas dívidas, dependendo a tradução, mas eu vou perdoar o meu ofensor, o meu devedor. Então, está respondida a questão do livro? Pode-se utilmente pedir perdão a Deus? Pode. Deus vai perdoar? Depende. Depende do conceito que você tem de perdão. Porque se for nesse sentido, que a gente perdoa ou pede perdão quando está magoado, machucado, Deus não vai perdoar não, gente. Deus ele não fere, ele não machuca, ele não se ofende. Por quê? Ele não tem necessidade de perdoar. Quem tem necessidade de perdoar é quem ainda fica magoado, ofendido, que guarda ressentimentos. Então, perdoar é uma condição humana. Por isso que ele diz a Pedro: você vai perdoar enquanto você se magoar, se ofender. Então, gente, mas por que foi colocado então perdão? Seja pelos antigos, antes de Jesus, e pelo próprio Jesus. Pela nossa capacidade de compreensão, gente, da época. Eles tinham que colocar de uma forma que a gente compreendesse. Você precisa de ajuda sim. Precisa de uma oportunidade quando erra, mas você tem que dar oportunidade para o outro. Então, quando Jesus nos ensina a lição do perdão, ele está falando que é um pedido, mas você está assumindo um compromisso de perdoar. Tá bom, assumir um compromisso. Mas não é falado aqui sempre que não pode se fazer barganha, troca.
É uma barganha boa, mas Jesus não está falando, eu te ajudo, mas você também vai ajudar? Jesus, aqui Deus não está sendo tipo aquela mãezona, sabe? Aquela mãe que fala assim, ai filhinho, você comer arroz, feijão e jiló, você pode comer o bolo de chocolate. Não é assim que será que Deus está agindo? Não, gente. Porque na verdade, quando Jesus ensina o perdão, ele está falando assim, é oportunidade. Hoje, se ele pudesse nos ensinar, ele falava assim, Pai, o Senhor me dá a oportunidade de eu reparar meus erros, meus equívocos, mas eu me comprometo a dar oportunidade para o meu irmão. Compreender o que Deus faz esse compromisso conosco, gente, por causa do amor que Ele tem por nós. Porque o perdão é um sentimento que liberta. Quem é que se favorece com o perdão? Quem deu o perdão. Então, Deus pede esse compromisso pelo amor que Ele tem por nós. Por isso que Pedro fala, quem perdoa se desvencilha das amarras do mal. Nós somos favorecidos. Então, porque ainda nos ofendemos, nos magoamos, nos machucamos. Então, perdoar é uma necessidade humana. E o compromisso que Deus pede para nós é pelo seguinte, eu fico ferida, eu fico machucada, eu fico ofendida. Quem faz isso é o humano. Então, da mesma forma que eu sinto, eu também vou ferir. Eu também vou machucar, eu também vou ofender. E quando nós fazemos isso, o que a gente espera do outro? Que ele nos perdoe. Que ele nos dê uma oportunidade para reparar o erro. A gente quer ser digno da confiança daquela pessoa. Então, do mesmo jeito que nós queremos, gente, o outro também quer. Ele também quer uma chance. Ele também quer reparar o equívoco dele. Então, se perdoar é uma necessidade humana, se perdoar nos liberta, por que é tão difícil perdoar? Por um simples motivo. A maioria de nós ainda acha que perdoar é esquecer. Perdoar, gente, não é esquecer. Existem situações que nós passamos, que a gente amarga um sofrimento tão grande, que nós somos vítima, que se você perdoar no sentido de esquecer, você pode passar a sentir novamente. Exemplo de humanidade. Como é que a humanidade esquece o Holocausto? Nazismo, Santa Inquisição, bomba atômica. Que se perdoar no sentido de esquecer e não tomar cuidado, acontece de novo. A nível pessoal, aquela pessoa que você depositava toda a confiança, que a gente fala, põe a mão no fogo por ela, ela vai te passar a perna. Se você perdoá-la no sentido de esquecer, ela te passa a perna de novo. Então, perdoar não é esquecer, gente. Perdoar, como o Cássio muito bem já nos colocou aqui, é superar ressentimentos. Olha, a própria palavra ressentir, voltar a sentir as mesmas emoções quando aconteceu o fato. Livrar-se de doença. Sim. Então, o que acontece? A falta de perdão, nossa, não está na memória. Porque existem situações na nossa vida que deixam sequelas que você não vai esquecer. Então, não está na memória, está no coração. Os ressentimentos que eu guardo, principalmente ódio, mágoa, rancor e desejo de vingança. Então, perdoar consiste em retirar do coração esses ressentimentos, mesmo que você lembre do fato. Então, o processo do perdão, gente, ele acontece muito mais no coração do que na memória. Por isso que avisa, tem que dar um jeito de tirar esses ressentimentos. No livro Código do Monte, a gente já estudou aqui com o Cássio, ele coloca um exemplo para a gente compreender o que é o ressentimento. Ele diz que o ressentimento é que nem você pegar uma brasa, sem proteção nenhuma na mão, tá? Segura essa brasa e joga na direção do outro. Provavelmente você vai errar, né? Porque ninguém é bobo de ficar na frente de uma brasa.
Como diz o outro, cai fora. E essa brasa que você jogou aqui, ó, vai queimar e queimar muito, né? Então o ressentimento, como o Sérgio começou a dizer, são brasas interiores, vai queimar muito aqui, ó, e vai passar para o corpo físico. Da mesma forma, gente, que quando você come um alimento meio com pressa, você engole quase que inteiro, ele não faz mal? Os acontecimentos da nossa vida, que a gente não engolir direitinho, mastigar e digerir, vai trazer perturbações. Então, da mesma forma que os alimentos mal mastigados trazem perturbações digestivas, né? Primeira vez que você come depressa, quase sem mastigar, dá aquela dorzinha de estômago, toma um antiácido, mas aí você continua insistindo. Aí vira uma azia, uma gastrite, uma úlcera e complicações. São essas brasinhas aqui interior, gente. Vão trazer perturbações psíquicas e emocionais. Que conforme a gente insistir em ressentir, vai trazer problemas. Então, a necessidade do perdão, gente, é exatamente para isso. Para que a gente não tenha esses ressentimentos dentro de nós. Por isso que Jesus faz esse convite. Então, perdoar, gente, esquece, viu? Não é esquecer, tá? Mas aí não é esquecer, é tirar ressentimento. Mas isso não significa que você vai deixar de olhar de frente para a realidade, hein, gente? Nós não podemos nos acovardar ou fechar os olhos às atitudes ruins que o outro faz, muitas vezes porque a gente tem medo da perda daquele outro, ou que ele exerça uma força sobre você. Perdoar não significa você não dar importância àquilo que você está vendo que é grave, ou dizer que é bom aquilo que é ruim. Então, perdoar não é. Então, você se tornar indiferente, gente, às pessoas, à vida e às situações. Perdoar não é diminuir ou reprovar o erro do outro. Exatamente por aquilo que eu falei. Às vezes você tem conveniências com o outro. Seja uma ligação afetiva, uma dependência financeira, de poder. Aí ele te faz alguma coisa. Você está machucado, ferido. Ele vem e fala para você, desculpa, perdão. Aí como você tem uma certa conveniência ali, um relacionamento, você fala, não foi nada. Como não foi nada? Você não está ferido? Você não está machucado? Não está ofendido? Você tem o direito de dizer à pessoa, olha, eu vou te perdoar, mas eu tenho que digerir. Eu tenho que engolir, eu tenho que mastigar isso aqui tudo direitinho, para não virar um ressentimento. Aí eu te perdoo. Então, gente, nós temos que entender que no processo do perdão tem duas ferramentas muito importantes. Tempo e distância. São necessárias nesse processo. Perdoar também não é, gente, você ficar esperando o outro pedir perdão, hein? Que pode ser que não aconteça isso, ou demore muito. Porque se perdoar já é difícil, mas é um ato de inteligência, porque você se liberta das brasinhas interiores, vocês já imaginaram pedir perdão? Que é um ato de humildade, onde você tem que reconhecer teu erro. Se é difícil para nós reconhecer o erro, é para o outro, gente. Então, não fica esperando não o outro pedir perdão. Machucou, feriu, digere, engole, mastiga, não deixa isso virar ressentimento, que pode ser que o outro não vá pedir perdão, ou vai demorar muito. Então nós temos que compreender que esse ressentimento que ficou, o ódio, a mágoa, o rancor entre ofensor e ofendido, gente, fica uma ligação. Tem uma linha da vida onde cada ressentimento é como se colocasse um nozinho nessa linha da vida. Aí o que acontece onde tem nó? Para. A nossa vida não decola. Os nossos projetos ficam bloqueados. Como eu disse, a vida fica amarga. Enquanto houver ressentimento, você vai emitir e receber influências ruins. E tem um probleminha. Esses ressentimentos, quando existe, não há essa quebra, porque a hora que um não tiver mais o ressentimento, não tem sintonia, passa da vida física.
tem espíritos que estão ligados por ressentimento há séculos, gente. Várias encarnações. Por que nesse capítulo Jesus diz assim: reconcilie com teu adversário enquanto é tempo? Porque você vai levar essa ligação. Então, mas já desencarnou, o que eu faço agora? Um pensamento. Se é você que tem que... perdoa ele. Quebra essa ligação. Permita que o outro também se liberte. É você que tem que pedir perdão e você não tem coragem, desencarnou, peça perdão. Em pensamento, eu errei. Eu compreendo o meu equívoco. Se eu puder, quando eu puder, eu quero ter uma oportunidade, seja nessa... Entenderam? Você quebra essa ligação. Por isso que é um processo de libertação que favorece a quem dá. Como perdoar, gente, também nós temos que compreender isso. Eu perdoei e continuo sentindo dor. Perdoar acaba com o sofrimento, mas não acaba com a dor. Porque existem situações na nossa vida que você vai lembrar. Ela deixa consequências. Quer um exemplo? Você está lá bonitinho esperando para atravessar a rua. Você obedece tudo, você espera o semáforo, está livre para você, olha dos dois lados na faixa de segurança e vem um motorista por algum motivo imprudente, te atropela e você fica paralítico. Você pode até perdoar ele, de não querer fazer justiça com as próprias mãos, de não desejar o mal, de compreender o momento evolutivo dele, que naquele momento, por alguma situação, aconteceu isso. Mas você não vai deixar de passar a dor e nós sabemos todos os obstáculos que tem um cadeirante. Então, perdoar, nós temos que compreender que não vai muitas vezes tirar a nossa dor física. E principalmente, que é o mais difícil para perdoar, perdoar não tira a dor moral. Qual é a maior dor moral que nós podemos sentir? A morte de um outro ser. Essa dor aumenta se for um ente querido e triplica se for um filho. Não existe dor maior. Vamos supor que um pai perde o filho que é assassinado. Vamos supor que ele tenha condições de perdoar, que ele não queira fazer justiça com as próprias mãos, que ele tem confiança na justiça divina. Porque para você conseguir, diante do perdão, conviver com a dor física, a dor moral, você tem que confiar na justiça divina. Justiça humana tem falhas, nós sabemos que tem muitas injustiças, mas não tem injustiçado. De alguma forma, você tem um comprometimento com aquela situação. Vamos supor que ele tenha essa capacidade. Ele deixe para a justiça divina. Isso não vai tirar a dor da perda, da saudade, da separação, porque o filho não vai voltar o dia seguinte para casa. Compreenderam? Que perdoar acaba com o sofrimento, mas não vai acabar com a dor. Então, no processo do perdão, quanto mais difícil for a situação, como casos desse em que você vai conviver com aquela situação, com a dor, tem que ter a confiança na justiça divina. O que é a justiça divina? Ela vai punir o outro? Não. Que nós temos que compreender, que eu disse para vocês, os ressentimentos, enquanto você não libertar, a ligação está ali. Provavelmente, num caso desse, tanto do atropelamento, ou como desse pai que perdeu, a vítima ali, provavelmente numa outra encarnação, ela cometeu algo para aquela lá. Ficou um ressentimento. Não se perdoaram, reencarnam. Quando o espírito reencarna, gente, ele vive um presente contínuo. Ele não sabe o que é passado ou presente. Encontra com aquela pessoa, a situação, os sentimentos vêm à tona e aí é só uma troca de papéis enquanto não houver. Uma hora você agride, outra hora você é agredido. Então, quem acredita na justiça divina fala: eu tenho que parar isso. Eu tenho que parar esse processo. Mas o outro vai ficar impune? A justiça divina não vai cobrar nada. Aonde está a justiça divina? Na consciência de quem cometeu. Vai chegar uma hora que a própria consciência fala: é o momento de eu reparar o erro. Compreenderam, gente? Da necessidade de tirar esses ressentimentos, nós somos favorecidos. E perdoar
nosso tempo já está esgotando, é também você não confiar cegamente no outro. Eu acho que a Rossando Kingler, seu Joaquim sabe melhor porque ele assiste muita palestra. Como é da área da psicologia, eu acho que foi ele que uma paciente chegou e falou: doutor, o senhor sabe que eu sofri um abuso sexual pelo meu pai na infância, ele mesmo, né, seu Juca? E o senhor sabe que eu perdoei. Agora, a minha filhinha, eu tenho que me afastar e posso deixar minha filha com meu pai por alguns meses? Eu falo: de forma alguma. Muito bem, você perdoou, mas a falha humana é dele. Quem te garante que ele não pode cometer de novo? Então, perdoar, gente, muitas vezes para convivência. Você tem um relacionamento, você ama aquela pessoa, houve um equívoco, por algum motivo você tem que conviver, mas você não pode confiar cegamente. Então, gente, perdoar não é esquecer, não é deixar de ver a realidade, fechar os olhos, diminuir, aprovar o erro do outro, não é deixar de sentir dor, não é confiar cegamente. Perdoar é tirar os ressentimentos. Perdoar é fazer o que Jesus pediu. O mal não pode ser pago com o mal. Está na hora de você oferecer a outra face. Seguir o conselho do apóstolo Paulo. Não deixa o mal te vencer. Vença o mal pelo bem. E quando Jesus coloca oferecer outra face, gente, nós temos várias lições a serem tiradas de oferecer essa outra face. No caso do perdão, esse oferecer outra face, quem assiste às aulas do Cássio, ele passa isso para nós. É pegar e ressignificar a situação. Veio na memória? Vamos ressignificar. Por que aconteceu aquilo? Eu tenho certeza absoluta que eu não contribuí para a ofensa, para a violência do outro. Eu não sabia que ele é uma pessoa, por exemplo, nervosa, que se eu provocar ele vai ficar irritado. Eu me calei no momento certo, me tornei surda a muitas provocações, cega aquelas situações. Eu fiz tudo. Que bom. É realmente a culpa do outro. Está na hora de aplicar uma das virtudes muito importantes no relacionamento com o outro e no perdão. Chama-se indulgência. Indulgência é o doce sentimento de você compreender a realidade do outro. Qual é a realidade do outro? Não é diferente da minha. Nós não somos seres humanos perfectíveis, em busca da perfeição. Quem está em busca da perfeição, acerta, erra, cai, levanta. Não deve persistir no erro e não deve ficar caído. Deve levantar. Então está na hora de compreender o outro. Será que aquele que me ofendeu, onde eu não tive culpa nenhuma, não é um ser mais embrutecido? Será que ele ainda não está na compreensão do olho por olho, dente por dente? Ele não compreendeu oferecer a outra face? Será que ele compreende algumas leis colocadas pela doutrina espírita? Porque vamos ser sinceros, nós espíritas, nós freamos muitas atitudes e comportamento, porque a gente conhece a lei da reencarnação, né, Sérgio? Ato-consequência, causa e efeito, né? A gente sabe disso. A gente não freia muito? Às vezes a gente quer pegar pelo pescoço, falar aquela palavrinha bonita no trânsito, mas você segura, né? Aquelas atitudes. Pode ser que o outro, gente, não conheça essas leis ainda. Não conhece nenhuma dessas leis, né? O Cássio, quando ele falou desse tema, ele deu um exemplo muito bom. Outra coisa, olha lá, ele está chegando e vai lembrar desse exemplo. Fica 2 dias sem dormir, com dor. Como disse o Cássio, você vai rosnar para o outro, viu? Você vai se tornar agressivo, você vai ofender, você vai ficar nervoso. Se põe no lugar do outro. Você sabe qual é a situação que o outro está passando? Será que ele não está num momento difícil? E eu nessa situação? Não ia fazer igual ou pior? Então, gente, o perdão é isso, ressignifica, porque vai vir na memória, ainda mais se deixou sequelas, deixou consequência, começa a ressignificar, para você pegar, não deixar transformar em ressentimento, digerir tudo isso, não deixa essas brasas interior que faz tanto mal para nós. Então,
Falar de perdão é fácil. Sentir é difícil, mas é necessário conquistar. E só para a gente encerrar, o Dr. Bezerra, no livro A Saúde do Espírito, ele coloca para nós uma história bem simples, a necessidade do perdão e de não guardar ressentimento. Ele conta que a Juvelina era uma jovem senhora já, que sofria de problema sério de queimação no estômago. Ela usava antiácido todo dia para aliviar o mal-estar, mas a Juvelina tinha o coração carregado pelo ressentimento da mágoa. O noivo a tinha abandonado. A vida dela se transformou quando ele a abandonou. Ela viu ali todos os seus sonhos desfeitos e a esperança da felicidade falecida. Ela fecha-se na dor e usa os antiácidos para aliviar o sofrimento ali do estômago. Sofreu por muitos anos e seguiu o conselho dos amigos: procure um médico. O médico falou: olha, Juvelina, para a gente curar, não pode ser o efeito, nós temos que encontrar a causa. Esse uso que você está fazendo excessivo de antiácido só vai prejudicar o teu organismo. E começou as perguntas de praxe. Você come pimenta, Juvelina? Não. Toma muito café? Não. E condimentos, vinagre? Não, doutor. Juvelina, você tem raiva de alguém? Que isso, doutor? Isso é pergunta de se fazer? Lógico, Juvelina. Me responda, você tem raiva de alguém? Ah, doutor, não é bem raiva. O senhor sabe como é a vida, acontecem situações. O médico percebeu que ela estava com dificuldade de se abrir. Ele falou: Juvelina, sentimentos negativos destroem o corpo. Se abre comigo, minha filha. Aí ela desabou a chorar, falou: ah, doutor, é meu noivo. Ele me trocou por outra, e aí o dia que ele me trocou, ele me transformou minha vida nisso que o senhor está vendo. Você sofreu muito, Juvelina? O senhor não imagina em quanto. A minha vida está destruída. Ele olhou para aquela mulher, já muito sofrida, e falou: Juvelina, me diz uma coisa. Quanto tempo você está sofrendo disso? Ah, doutor, 32 anos. O médico se espantou como nós, né? E compadecido da dor, passou a receita e falou: Juvelina, se você tomar isso aqui, você está curada. Ela nem olhou para a receita. Entrou na farmácia, entregou, o farmacêutico olhou, se espantou, entrou lá dentro, consultou o amigo, voltou e falou: ó, esse remédio aqui deve ser raro. Nós não temos e acho que vai ser difícil a senhora encontrar. Aí ela, mais calma, falou: deixa eu olhar, né? Eu tenho que procurar, o médico me garantiu que eu vou estar curada, preciso achar esse remédio. E estava escrito lá, gente, olha, bem nítido, para que não tivesse nenhum engano: tomar 490 gotas de perdão, 24 horas por dia, por 32 anos. E aí, para esclarecer mais, que não ficasse nenhuma dúvida, ele colocou no rodapé: essa receita foi originalmente passada para ser tomada 70 vezes 7. Eu adaptei para os dias de hoje. Mais informações? Você procura o Dr. Jesus de Nazaré. Ele atende lá na Rua da Misericórdia. Observação: chegue cedo. Consulta de graça. A fila em mês. Boa noite a todos.